Produtor Pantaneiro, olha nós aqui de volta de novo, aqui no Pantanal Tech, diretamente da terceira edição do Pantanal Tech. Ontem, depois do dia de campo lá na Fazenda Gabinete, hoje a gente estava aqui na abertura do 6º Fórum da Pecuária Sustentável e estamos com convidados ilustres para mais esse episódio do podcast da ABPO. Vamos começar falando quem está conosco. Nós estamos com Zé Pádua, gerente técnico do sistema FamaSul. Ele vai falar um pouquinho para nós aí de como foi o evento, como foi ser moderador lá na mesa. Estamos com o Fernando, da nossa querida BIEC, né, Fernando? E estamos com o Leonardo, já conhecido nosso, Leonardo Leite Barros, nosso associado também. E CEO, né, Leonardo? Como, usando uma nomenclatura chique, né? Para um belo pantaneiro, CEO da Biocarnes. Eu vou começar falando com o Zé. Zé, você que é gerente técnico do sistema FamaSul, fala para nós a importância de estar na moderação de uma discussão tão enriquecedora para o produtor e para esse evento Pantanal Tech. Qual que é a importância? O que a FamaSul vê de importância do Pantanal Tech e da mesa também trazer o fórum para cá? Bom, Guilherme, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com os colegas, Fernando, Leonardo. Para nós, do sistema FamaSul, sempre é importante estar em eventos como esse, de fundamental importância, né? Tá difundindo conhecimento, levando também o agro um pouco para o público urbano, né? A gente vê muita gente aqui, alunos, pessoas da cidade aqui do entorno. Então é importante levar um pouco da nossa produção para eles. E é uma feira já de sucesso no seu terceiro ano. Agora abrigando o nosso fórum aí, que foi muito legal, né? Eu acho que foi um sucesso, foi muito rica a discussão com os participantes e acho que as principais mensagens que ficaram, acho que é que a gente já está fazendo um ótimo trabalho no Brasil em termos de sustentabilidade. O que a gente precisa talvez, transmitir isso de forma séria, robusta e estruturada para os mercados externos, para o público externo e para o brasileiro de forma geral, né, o consumidor brasileiro, e de maneira assim muito técnica e científica, né? Acho que esse é o nosso grande papel. Acho que a FamaSul já está envolvida nesse cenário, junto com a CNA, junto com os outros organismos, as outras associações brasileiras, fazendo esse trabalho também institucional e político a nível nacional. Então, para nós é sempre um prazer estar nessas rodas de discussão. Foi muito bom, gente. Depois a gente vai fazer um compilado aí do que a gente teve de resumo do fórum. Mas assim, de antemão, Zé, obrigado. Obrigado por ter apostado também na ideia do fórum, tá? De trazer para cá. Você que foi um dos que estavam nas reuniões para organizar isso aí. Obrigado por nos auxiliar, né? Lá pelo Sistema FamaSul, que é um grande parceiro. Para quem não conhece o sindicalismo rural, né? A gente não pode deixar de citar a organização que nós temos através dos sindicatos, das federações e da Confederação Nacional. E o Senar, que é um órgão dentro do sistema que faz um excelentíssimo trabalho, principalmente técnico. Zé, vou agradecer de antemão, obrigado por estar presente com a gente. O Zé vai precisar se retirar por conta de outro compromisso, tem que pegar a estrada, né, Zé? Então, obrigado por estar conosco, obrigado por essa breve palavra. Conte sempre com a gente. Você é sempre bem-vindo, Zé. Obrigado, Guilherme, obrigado a BPO, Leonardo, Fernando, um abraço para o Pantanal, um abraço para a BIEC, para os colegas lá da associação. Obrigado, um abraço. E, dando continuidade, agora com nossos excelentíssimos que estão aqui ao meu lado, Fernando, seu sobrenome, Fernando? Zellner. Fernando Zellner, eu tinha esquecido já. Mas Fernando, da ABIEC, conta pra gente, Fernando, quem é o Fernando, o que ele faz na ABIEC e o que é a ABIEC? Como que o produtor entende que a ABIEC é uma parceira do produtor? Muito bem, essa pergunta é muito boa, cara. Bom, a ABIEC é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina. Então nós temos 47 empresas associadas que representam 98% das exportações do Brasil, né? E a gente sabe, claro, que o segmento das exportações é o segmento que gera o maior valor agregado na cadeia da pecuária. E que é o que permite, de certa forma, que a gente tenha também o fornecimento de carne de qualidade para o nosso mercado interno, até porque 70% da produção brasileira de carne bovina permanece no mercado interno, né? E o que eu faço na ABIEC, eu sou diretor de sustentabilidade, então eu cuido de todos os temas relacionados às boas práticas da pecuária,
e todo o trabalho que a gente faz na indústria para comprovar que o produto que a gente compra, a matéria-prima, vem de fazendas, vem de produtores, de propriedades que são sustentáveis, que respeitam a legislação brasileira e que contribuem para tornar o Brasil essa potência agroambiental que a gente é, né? Então, acho que nesse sentido, a importância da gente estar aqui hoje em Aquidauana, na Pantanal Tech, com a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, é algo até que você mencionou mais cedo na nossa mesa, é a oportunidade de trazer esse debate, trazer esses temas de sustentabilidade para perto do produtor, né? Para conversar com ele, para comunicar tudo que a gente faz e para, sobretudo, deixar muito transparente a importância da gente integrar os diferentes elos da cadeia, né? A indústria não vive sem o produtor, claro, porque é ele que nos oferece a matéria-prima, mas também o produtor precisa da indústria, que é o seu comprador, é quem processa o seu produto. Então é preciso que a gente tenha em mente essa união, essa integração do setor. E sobretudo a necessidade da gente trabalhar junto para fortalecer cada vez mais essas práticas sustentáveis no setor e para comunicar isso para o mundo, né? Comunicar isso para o exterior e mostrar para o mundo que o Brasil tem sustentabilidade, tem qualidade e produz com responsabilidade. Que bacana. A gente acaba vendo essa conexão, né? O Fernando, diretor de sustentabilidade, no nosso podcast de uma associação sustentável. Então, assim, a gente que tem a sustentabilidade no nome, a gente tem que levar e cada vez mais, porque a sustentabilidade eu vejo assim, o que define sustentabilidade, ela é construída a vários fatores, né? E cada um tem um jeito de mensurar a sustentabilidade. E para nós, na pecuária, é algo muito complicado, porque muitas vezes o produtor entende de uma forma, a indústria entende de outra e o mercado comprador entende de outra forma. E eu vejo que Leonardo, nosso querido Leonardo, parceiro, produtor e também proprietário de uma boutique de carne. É uma indústria. Né? Uma indústria de carne. Então, assim, olha que ligação magnífica. Leonardo, fala um pouco pra gente como é que você estar como produtor e estar como indústria. Olha, é muito importante porque eu consegui sentir as dores do meu amigo Fernando, sabe? E é tão importante porque a gente não vai poder nunca sair dessas alianças mercadológicas, sabe? Então o produtor precisa estar ligado à indústria, cada vez mais isso é necessário. A gente tem uma indústria frigorífica no país de primeiro mundo, muito bem posta, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de produtividade, nós não perdemos para ninguém no mundo. E como produtor, eu posso atestar com a maior tranquilidade de que nós produzimos com qualidade, com eficiência e com sustentabilidade ambiental. Então, eu acho que o que falta aqui, Fernando e Guilherme, é a gente levar isso a 3 mãos, a 4 mãos, levar isso de forma mais estruturada para os mercados consumidores. Nós precisamos falar mais com o nosso consumidor e levar isso juntos, né? Quer dizer, ainda existe uma certa desligamento entre esses elos da cadeia. Isso não é saudável nem para a produção, nem para a indústria. Que bacana. É justamente essa correlação que a associação busca fazer. A gente está ali no meio, a gente trata direto com as indústrias frigoríficas, muitas vezes ali resolvendo alguns problemas, rastreabilidade, ou como reconhecer que é realmente do protocolo. Então a gente tira muita dúvida, está em conjunto com as indústrias, é uma associação de produtores, então isso é muito importante. Fernando, hoje a gente está com o tema rastreabilidade muito em alta. E como que a indústria vê a ascensão da rastreabilidade para algo que pode se tornar exigido 100% na produção pecuária do país?
Olha, Guilherme, a rastreabilidade é um tema importante porque acho que nos dá muitas oportunidades, né? Eu acho que primeiro a gente tem que destacar o fato de que o Brasil já tem um sistema robusto de rastreabilidade, que é a rastreabilidade por lote, que é o nosso sistema atual, que é um sistema robusto e confiável, tanto que garante e respalda as nossas exportações para mais de 170 países no mundo todo. Agora, como tudo sempre pode melhorar, não é? E a gente tem uma demanda internacional crescente por transparência, por demonstração de origem, por conformidade socioambiental, a rastreabilidade é um instrumento, uma ferramenta que pode auxiliar o produtor a demonstrar isso e aí, por consequente, toda a cadeia produtiva, né? A indústria também é demandada nesse aspecto cada vez mais e eu acho que o importante aqui, Guilherme, é que a gente pode ver a rastreabilidade não só como uma demanda de mercado, como um custo, mas sobretudo como um investimento, né? É uma oportunidade que o produtor tem de valorizar tudo aquilo que ele faz. Então também hoje mais cedo no painel a gente estava comentando sobre a pecuária pantaneira, sobre todas as especificidades da pecuária aqui no Pantanal, dos atributos de como essa pecuária é ligada ao meio ambiente, é ligada à sustentabilidade, à preservação. Então como que a gente demonstra isso? A gente demonstra isso com dados, com transparência, com rastreabilidade. E é aí que entra essa política, né? Então, obviamente, é um desafio considerável. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, são mais de 200 milhões de cabeças, né? O pecuarista está muito acostumado a fazer as coisas do jeito dele, né? Então tudo que é novidade tem que ser conhecido, tem que ser estudado, tem que ser mastigado um pouco, mas a gente enxerga isso não só como uma tendência de mercado que veio para ficar, mas sobretudo como uma forma de valorizar os ativos da nossa pecuária tropical, né? Aí eu acho que a gente tem uma oportunidade real de agregar valor e de ganhar competitividade no cenário mundial. É muito importante a gente falar de rastreabilidade porque ela é o que vai comprovar o que a gente faz, né? É isso mesmo. Esse modo de produção sustentável, e aí a gente vai abordar o produção orgânica também, que é um certificado diferente. Como é que a gente comprova que aquele animal esteve naquele ambiente? Né? Então a rastreabilidade é uma ferramenta para que a gente utilize isso, fora a gestão. Porque assim, eu vejo como técnico hoje, a rastreabilidade ela é um sistema de gestão eficiente. Sistema de gestão eficiente que a partir dali o produtor tem os seus números e as suas bases individuais. Então ele consegue fazer melhoramento genético, consegue ver qual que é o lote que foi melhor tratado. Então assim, isso a gente consegue através da rastreabilidade individual no caso, né? Então a rastreabilidade de lote já funciona muito bem e a gente precisa diferenciar isso. Leonardo, como que foram as primeiras tratativas para colocar um brinco no animal na sua propriedade? Como é que isso aconteceu, Leonardo? A gente lá atrás, né, olhava a rastreabilidade como custo. Hoje a gente trata como investimento. A rastreabilidade é a espinha dorsal para você contar a sua história. Sem ela não existe pecuária brasileira, né? E não adianta você mais falar de pecuária sem rastreabilidade nem para o mercado interno e nem para o mercado externo, né? Nós precisamos dizer de onde que nós somos, quais são os processos produtivos que nós usamos, né? E o que esse animal, onde ele nasceu, o que ele comeu e onde ele foi processado industrialmente. E isso só pode ser feito com essa espinha dorsal que se chama rastreabilidade. Se quiser ir um pouco além, são as certificações, que também devem vir para mostrar esses processos produtivos e dar visibilidade, né, a essas questões. Eu não tenho dúvida, sabe, de que esse é um caminho inexorável, né? E o pecuarista está aberto a isso. Lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, Fernando, quando eu fui certificar a primeira fazenda, meu falecido irmão falou: Leonardo, larga disso, você tá louco. E ele era zootecnista, sabe? Passado uns 4 meses, ele virou o maior entusiasta do negócio.
porque você consegue avaliar individualmente a produtividade do seu rebanho, né? E agora a gente está imbuído lá dentro do Pantanal, junto com a BPO, né, a contar a nossa história, né? É o que eles chamam de storytelling, mas nós precisamos contar essa história a partir de um produto, entendeu? Porque nós não vamos fazer romance, né? Nós vamos contar a partir de um produto. E para contar a partir de um produto a história da minha família, da minha propriedade, eu tenho que fazer isso através dessa espinha dorsal, que é a rastreabilidade, e através do produto. E essa é a única comunicação verdadeira que você pode ter com a nossa maior riqueza, que é o consumidor. Não é isso, Fernando? É isso aí. O consumidor é o mais importante. Nós somos consumidores, né? Então, assim, eu gostei, Leonardo, que o senhor citou a questão da história. Isso é fantástico, assim. A gente esteve no Pantanal essa semana, o senhor esteve na expedição no Pantanal essa semana. Descemos lá para encontrar vocês numa das propriedades de um dos associados nossos, que também tem muita história. Também é uma família muito tradicional aqui do estado e está no Pantanal. Será que a gente chega ao ponto de, através de um QR Code, através de que inicia no brinco da propriedade, no tablet do técnico ou no computador, na planilha de Excel, que seja a forma de anotar, será que a gente chega na real visualização do consumidor de que aquela carne tem uma história, de que aquele produto, né, que não mais é algo que está na propriedade, mas sim na gôndola, que já passou por uma série de coisas ali para chegar na gôndola, será que ele vai conseguir, através de um QR Code, apontar o celular e mostrar a história daquela carne, a história da família, né? Uma história de um pantaneiro, algo que pode atrair esse público? Será que a gente chega nesse ponto? O que a indústria pode nos ajudar a chegar nesse ponto, né? Que aí a gente fala de larga escala, né, Fernando? Eu acho que isso certamente é um cenário possível, né? Eu acho que hoje em dia, com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, não tem nada que você possa dizer em termos tecnológicos que é impossível, né? E inclusive isso já é feito, por exemplo, em países europeus, quando a gente fala desses produtos que têm denominação de origem, né? Os queijos, os vinhos, outros produtos de alto valor agregado, em que parte desse valor agregado vem justamente da associação do produto a um território, a uma história, a uma família, a um contexto muito específico, né? E não há lugar melhor para a gente pensar nisso do que aqui no Pantanal, onde você tem uma história ligada à pecuária, quer dizer, uma cultura ligada à pecuária, ao pantaneiro, que é tão específica, tão única e tão especial, né? Então aqui é o lugar perfeito para a gente imaginar um cenário em que no médio e longo prazo, com o desenvolvimento da rastreabilidade, você consiga, além de dar garantias sanitárias, garantias socioambientais, você também fale de história, também conte a história de famílias, de territórios, né? E que nos permita contar toda a história desse território, dessa região, que é tão bonita e tão importante para o Brasil e para o mundo também, né? Porque tem aqui um conjunto de serviços ecossistêmicos que tem como centro, que são prestados aqui nessa região e que são benéficos para o planeta inteiro. Então eu acho que se ainda não é possível, a gente torce para que seja, e a gente, de parte da indústria, obviamente, dá todo apoio a isso, porque para o nosso consumidor, né, isso é um ativo muito apreciado. Então a gente também, tendo a oportunidade de aproveitar isso e incorporar o produto que sai do Brasil e que vai representar o Brasil em mais de 170 países do mundo, é uma oportunidade de ouro, é algo que certamente beneficiaria não só a indústria, mas todos os elos da cadeia. Com certeza, o consumidor consumindo algo que tem história, né, seu Leonardo? E eu acredito que a Biocarne já faz um pouco disso, né? Nós fazemos através do produto, né? Hoje nós estávamos juntos lá na mesa e no final eu conversei com o Arthur para mostrar alguns produtos e dizer a ele que eu queria comunicar
que aquelas propriedades que originaram aqueles produtos estão dentro do PSA. E eu acho que essa é uma comunicação possível, QR Code e tudo. Ele achou a ideia boa e o governo já vai lançar. Nós temos dentro da BPO a indicação geográfica a caminho. Caminhando. E o governo já vai lançar um selo do PSA para que a gente possa usar no produto. Dizer, olha, esse produto veio de uma propriedade. E essas histórias, elas só podem ser contadas através do produto mesmo, porque as coisas acontecem devagar. E tem que ser assim. Nós não temos essa cultura, né? Nós queremos pular etapas e esse é o tipo de coisa que não é possível. Seu Leonardo, isso tem que acontecer conforme o pantaneiro prega, né? Isso. Agora, o pantaneiro não tem pressa, né? Agora a gente precisa muito da indústria. A pecuária brasileira não entendeu ainda a relação produtor e indústria, entendeu? A gente precisa estreitar isso de tal sorte que todos entendamos que estamos no mesmo barco. Esse barco é um só. É claro que em qualquer atividade econômica, entre elos da cadeia, existe um antagonismo. Mas as sinergias, gente, elas precisam ser usadas. E nós usamos muito pouco. Essa é uma provocação que eu faço ao Guilherme. É aquilo que a gente já comentou em outros episódios. A gente traz isso para discussão do dia a dia com os produtores. Muitas vezes o produtor vê a indústria como vilão, né? Vê como um inimigo ali. Fala, não, tem que vender mais alto, ele tem que comprar mais alto, assim. E a gente precisa entender que muitas vezes não é a indústria que manda no mercado. Às vezes não, muitas das vezes, quase todas, não é a indústria que manda no mercado. A gente tem, por exemplo, fator externo, fator econômico externo, que a gente tem que levar isso para a realidade, lógico, a gente tem que desmistificar isso. E, Fernando, qual que é o papel da ABIEC em levar isso para o produtor? O que a ABIEC está fazendo hoje para conversar com o produtor? A gente sabe que a ABIEC trabalha com as indústrias de exportação, a gente está falando de um grupo seleto. Né? Então, assim, o produtor que está preparado para exportar, ele é um grupo seleto hoje. Não são todos, e muito por conta da rastreabilidade, da adequação das propriedades. Mas o que a ABIEC faz para mostrar assim, ó, tudo bem que a gente está comercializando, a gente tem que comprar, a gente tem que vender, mas o que a ABIEC passa para o produtor? Fala, ó, sinta-se mais seguro, porque o comércio precisa acontecer, a gente precisa estar aqui. E nós não somos inimigos, a gente tem que atuar junto, né? Então, o que a ABIEC faz hoje em prol do produtor para isso? Olha, de forma muito concreta, eu estar aqui hoje na Pantanal Tech com vocês, com a Mesa Brasileira, né? E aí destacar que a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável tem uma característica única, que é que ela reúne representantes de cada um dos elos da cadeia. Então tem produtores, tem indústria, tem varejo, tem insumos, né? E a gente se reúne para discutir os desafios de forma coletiva e tentar achar respostas. E eu acho que, como o Leonardo mencionou, quer dizer, em qualquer sociedade, em qualquer trabalho conjunto, você sempre vai ter atritos e dificuldades. Mas a ideia geral é de que a gente está no mesmo barco, né? E para a indústria, quer dizer, para a gente que compra o boi do produtor, o que interessa? Interessa que haja uma quantidade maior possível de produtores aptos a vender o boi, o produto que a gente precisa para mandar para o nosso importador, para o nosso comprador lá fora e aqui no Brasil também, né? Então a indústria tem um interesse como um todo de promover uma elevação do piso, né, da produção, de aumentar o nível de produtividade, aumentar os níveis de sustentabilidade, porque isso vai ter um impacto direto na qualidade do nosso produto, né? Então há um trabalho de estar aqui, de estar comunicando a importância da gente integrar os elos da cadeia, mas há um trabalho também que cada associado faz através das suas políticas de compra, das suas políticas de apoio ao produtor. A gente tem vários frigoríficos que têm, por exemplo, políticas de reinserção comercial, de requalificação de produtores bloqueados por irregularidades.
temos empresas que têm políticas de adequação ambiental de produtores. Então, quer dizer, nesse sentido, a indústria tenta ser vista como uma aliada, apesar das dificuldades, das diferenças que a gente tem entre os elos e muitas vezes de objetivos, digamos, nem sempre convergentes no curto prazo, mas no longo prazo todos estamos interessados em prosperar enquanto setor e enquanto país, né? Então esse é um pouco o nosso papel, e na área de sustentabilidade é muito fácil transmitir essa mensagem, né? Porque tudo que o produtor rural faz na sua propriedade para reduzir emissões, para melhorar a sua sustentabilidade, sua qualificação socioambiental, melhora também a produtividade, melhora o rendimento, né? Melhora a eficiência da propriedade rural. Então aí a gente vê um elo de aliança muito forte. Que bacana. A gente vê que a gente precisa estar junto, né? E a mesa justamente é uma instituição que faz isso muito bem. Eu sou, como um gestor da BPO aí, eu sempre defendo a nossa participação na mesa, porque é muito importante a gente estar com a BIEC, a gente estar com a própria... a gente tem as indústrias por si só lá na mesa, né? A gente tem alguns outros órgãos, por exemplo, a FamaSul, que está lá, a CNA, que está representando. Então, a gente se unir para conversar. A categoria do varejo, muito importante, porque essa daí é uma das mais distantes do produtor, né? A gente, porque assim, ainda tem indústria no meio para depois chegar no varejo. Então, assim, essa é uma mais distante. E vamos caminhar para o final aqui. E eu gostaria que vocês deixassem para nós as considerações finais, um compilado aí do que está sendo o evento, a Pantanaltec, o que está sendo o 6º Fórum da Pecuária Sustentável e o que a gente pode levar aí para o público que está nos assistindo de bom desses eventos através do podcast. O que a gente pode deixar de recado para eles? Começar pelo Leonardo. Fale para nós, Leonardo, o que você viu do evento? Bom, de importante é esse universo multidisciplinar que está aqui dentro. Acho que isto é o que a gente tem de mais rico. Quer dizer, está o produtor rural, está a ciência, a academia, está o comércio, né? E está todo mundo discutindo e conversando a respeito das suas agruras, problemas e visão de futuro. Então, eu acho que o que mais enriquece esse evento é exatamente a reunião de todo esse universo da pecuária pantaneira, junto com as empresas, com a indústria. Então, eu volto feliz para casa, né, de ver que a gente está caminhando no bom sentido. E estou feliz de conhecer o Fernando, né, e estar aqui junto com você e ver que a BPO está cada dia mais se destacando como uma entidade que agrega produtor responsável e produtivo. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Fernando, agora as suas considerações. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leonardo. Foi um prazer conhecer vocês. Acho que aí já tem um dos grandes benefícios de ter estado aqui hoje. E eu acho que é aquilo que a gente já mencionou no início, né? A importância de um evento como esse é a gente aproximar o cidadão comum, a pessoa, morador da cidade, desse mundo fascinante da pecuária, né? De todas essas facetas da pecuária, todos esses atores envolvidos na pecuária, que geralmente, como nós aqui, somos apaixonados pela pecuária, né? Então a gente poder mostrar um pouco desse mundo para quem é da cidade, enfim. E eu quero destacar também o trabalho da BPO. Eu acho fundamental isso que vocês estão fazendo, quer dizer, toda essa ênfase na sustentabilidade, na produção orgânica e, como você mencionou, quer dizer, a importância de vocês que estão ligados diretamente ao produtor fazerem essa vinculação com a indústria, fazer essa vinculação com o varejo, com todos os atores da cadeia, né? A gente sabe, eu também estou numa associação, a gente sabe que é um trabalho de agregar, né, de juntar atores e promover iniciativas conjuntas, de fortalecer conjuntamente o trabalho de todos nós. Então eu acho que, enfim, essa feira já começou bem, já é um grande dia e, assim como o Leonardo, eu vou feliz para casa hoje. Obrigado, Guilherme. Que bacana. Obrigado, Fernando. Obrigado, Leonardo, por participar conosco.
A gente vai encerrar por enquanto aqui, mas a gente volta porque ainda tem muito mais convidado, o fórum tá rolando, as mesas de debate também estão acontecendo e daqui a pouco a gente volta com mais convidados pra gente continuar essa conversa por aqui. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado, até logo. Prazer. Do Pantanal Tech, a terceira edição do Pantanal Tech, e durante também um evento muito importante que nós estamos participando, que nós temos a honra e o prazer de estarmos também na organização, que é o 6º Fórum da Pecuária Sustentável, que é um evento da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. E retornando ao podcast, nós estamos com 2 convidados que são excelentíssimos nos assuntos. Frederico Stella, nosso diretor tesoureiro do Sistema FamaSul, nosso produtor rural da região de Aquidauana, né, Fred? Também bonito, né? Isso. Dessa região. E associado da BPO, produtor pantaneiro, um cara que vai falar para nós aí o que é ser produtor no Pantanal, o que é estar num órgão representativo do produtor, né? E também tá com a gente na associação. E nossa querida Stephanie da AgroTools, que é o pessoal que tá ali na questão da tecnologia, que fala sobre a questão da tecnologia na pecuária. Eu vi que vocês têm alguns projetos no Mato Grosso e a gente vai estar comentando mais sobre isso. Vamos começar pelo seguinte, Fred, quem é Frederico Stella? Hoje diretor tesoureiro da FamaSul. Quem é Frederico Stella? Conta um pouco mais para nós. Bom, boa tarde, né? Como é que vamos aí todo mundo? A BPO, mandar um abraço, não só para você, mas para todos aí que fazem parte da associação. É importantíssimo, como a gente estava conversando no painel ali agora, a você se associar hoje em dia não tem nada a perder. Então chamo aí na responsabilidade, principalmente do pantaneiro, no caso da BPO, são muitos benefícios que vêm junto com isso aí. Você tem algumas obrigações, é lógico, nada vem de graça, mas a conta fecha, compensa muito, né? Muito pró ao produtor rural esse associativismo, vamos dizer assim. Até a Novilho Precoce, agora eu vou falar contra você, mas vocês são todas associações e quem sabe a BPO amanhã começa com a BPO COP, a Novilho COP. Nós não somos contra, nós somos parceiros, grandes parceiros. Isso, eu acho que isso aí funciona desse jeito. Eu sou associado das duas. Aí, ó, tá vendo? E colho benefícios nas duas pontas. Então vale muito a pena. Mas eu sou de 4ª geração de pantaneiro, né? Eu sou meu bisavô era pantaneiro, veio do Rio Grande do Sul e eu cresci numa casa em que o Pantanal tinha ano que dava, tinha ano que não dava, anos ótimos, anos bons, e aí aquele negócio do ciclo pecuário pelo meio. Então eu aprendi na realidade ali as dificuldades de ser um pantaneiro, né? Lógico que tudo vem melhorando com o tempo, a gente tem tecnologias aí, a Stephanie vai poder falar mais para nós aí, que vem nos auxiliar, nos ajudar, né, na produção, na melhoria de produtividade. E a gente vem nesse caminho de tentar resolver problemas ou tá aí ganhando nosso sustento no bioma mais preservado do planeta, sem querer agredir o bioma de forma nenhuma, mas querer sobreviver nele. Que é isso que fizeram meu bisavô, meu avô, meus pais e agora a minha geração. E penso, hoje na abertura daqui do fórum, aquelas mulheres cantando, os filhos dos filhos dos filhos verão. Eu acredito muito nisso. Os filhos dos meus filhos verão o Pantanal vivo e, se Deus quiser, serão produtores rurais assim como eu estou tendo a oportunidade. Isso é muito importante, porque é um dos fundamentos que define sustentabilidade. É a gente deixar para as próximas gerações aquilo que a gente tem de benefício. Fred, cara, é excepcional ter você aqui, porque a gente consegue falar de várias frentes aí. Stephanie, vamos lá. Quem é a Stephanie? Quem é a AgroTools? Né? Traz para nós aí qual que é o que vocês têm para mostrar para nós, qual que é a atuação de vocês dentro da mesa, da onde é a Stephanie também, tá vindo para Aquidauana a primeira vez, como é que é? Sim, primeira vez aqui da UANA, tô adorando conhecer aqui.
E muito obrigada pelo convite, né, de participar do podcast e estar na presença de vocês. A gente acabou de participar ali do painel, foi super interessante a discussão. Bom, eu não sou do agro como a maioria das pessoas daqui. Hoje eu já sou, né? Mas a minha formação inicial não. A minha formação é em Relações Internacionais e Direito, com foco em Direito Ambiental. Mas já tem mais de 10 anos aí que eu trabalho só com agronegócios. E a AgroTools é uma empresa que tem foco mais B2B, né? Então, mais nas empresas que estão ali originando, comprando a matéria-prima que é originada pelo agronegócio brasileiro. Então, essa conversa aqui junto com produtores eu acho super interessante, porque a gente, inclusive, se posiciona como uma empresa que tenta traduzir o que acontece no campo, aqui em Aquidauana, lá para Faria Lima, lá em São Paulo, né? E então a gente tem que estar aqui próximo, tem que entender tudo o que acontece dentro da porteira. E a AgroTools ela usa tecnologias muito com insumos de imagens de satélite para garantir tanto a parte de compliance socioambiental, né? Então, garantir que as fazendas estão em áreas que não estão em áreas de desmatamento ilegal, que não estão em áreas de terra indígena, de conservação, os critérios socioambientais, e também monitoramento de produtividade de lavoura, de pecuária, através de imagens, né? Então, a gente consegue, para bancos, originadoras que precisam monitorar áreas muito grandes, né? Muitas vezes não conseguem estar em campo ali o tempo todo, a terem indícios de data de plantio, evolução de lavoura, data de colheita, informações em massa ali para conseguir fazer uma gestão das suas carteiras de clientes, né? Mas mesmo a gente olhando tudo pelo satélite ali, é muito importante estar aqui conversando com os produtores. A pecuária do Pantanal é incrível, né? A gente viu vários cases ali de sucesso, como que o Brasil consegue ter sistemas produtivos tão diferentes, né? Então, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Que legal, Stephanie. É uma coisa que traz a tecnologia, que é justamente... O nome do evento é isso mesmo, é Pantanal Tech. Então, assim, é um encontro tecnológico numa universidade, né? Nossa UEMS, nossa Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, assim, é um evento importantíssimo. É muito importante também ter vocês aqui conosco, discutindo e trazendo tecnologia para nós. Sobre a produção sustentável, Fred, tanto no Novilho Precoce quanto a BPO, porque todas elas são sustentáveis, quanto o Senar também, a atuação do Sistema FamaSul na questão da sustentabilidade. O que o Fred, agrônomo, e o diretor FamaSul vê da sustentabilidade? O que você pode trazer para nós como produtor? Como que o produtor enxerga essa palavra, sustentabilidade? Guilherme, hoje mudou muito, né? A visão do produtor rural moderno, ele entende de sustentabilidade perfeitamente, né? Eu acho que falta um pouco, isso aí é uma dificuldade que a gente tem, a comunicar com a sociedade, né? Porque a sociedade, muitas vezes você fala de sustentabilidade, ela tem o ambiental na cabeça, né? O produtor não liga para o meio ambiente, o produtor só quer saber de desmatar. Isso tem mudado, a gente tem percebido, mas ainda a hora que você fala de sustentabilidade, a pessoa pensa no meio ambiente, somente. E a sustentabilidade, se eu gosto de falar, eu aprendi isso uma vez, eu achei tão legal, então que é isso mesmo, tão verdadeiro, que eu gosto de ficar replicando. É um tripé, É ambiental, sim, lógico, deve ser, e o nosso... já está no DNA do produtor rural. Tanto que, se você pegar aqui no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos quase 60% do estado preservado, um Pantanal 80% preservado, quer dizer, é muita coisa que a gente preserva dentro das nossas propriedades. E produzindo, exatamente. E aí só que você tem nesse tripé da sustentabilidade, o social, que é muito importante, que sem gente você... A sociedade é feita de pessoas, né? Nós temos aí quase 12 municípios no entorno ou dentro do Pantanal, que de alguma forma se beneficiam ou não do bioma, então está vivendo ali dentro. E o econômico é o que toca tudo, que eu falo, é o mais importante, querendo ou não, porque sem dinheiro você não preserva, gente, não tem jeito. E como a gente está lá no bioma há 300 anos, produzindo e preservando, eu acho que o homem pantaneiro, aí falando em Pantanal em si mesmo, daquele caboclo que está lá
há tantas gerações, aí não querendo dizer fazer menção a mim, somente a mim, mas a grande maioria dos pantaneiros é de gerações que vem ficando ali, né? Tem que ser valorizado. E aí a gente vê hoje que as tecnologias, e um encontro desse aqui eu achei uma sacada fantástica, Pantanal Tech. Tem tudo a ver com o que o mundo, com o que a sociedade e com o que o pantaneiro precisa. Produzir com tecnologia, com inteligência, dentro do que tem. E preservando, com certeza. A gente que conhece um pouquinho o Pantanal, vocês vão ver, viu, Stephanie? Nós temos 11 tipos de pantanais diferentes, né? Cada um com a sua especificidade. Eu tenho um Pantanal que, na grande maioria da minha propriedade, eu tenho pasto nativo, que é tão nutritivo e bom como um pasto plantado. Tenho a desvantagem de ter cheias, minha fazenda está com água agora, ter felinos, então ter áreas muito grandes, que você por causa da cheia tem que ter. Tem as dificuldades, mas tem os benesses também. E eu não critico aquele produtor pantaneiro que precisa antropizar a sua área para poder produzir. Dentro da lei, que vai abrir os seus 60% na savana, que vai abrir os seus 40% na mata, seus 50% na mata. Quer dizer, pode, então eu vou fazer para poder produzir. Porque este homem tem que ser respeitado, acima de tudo. Ele vai respeitar a lei, mas ele tem que ser respeitado dentro dos seus direitos. Gente, eu não sou um desmatador. Eu estou cumprindo com o que a lei preconiza. E prova disso, Fred, é que há mais de 300 anos e o bioma está acima de 83% preservado. Isso é a prova. É isso aí, a gente aprendeu e vem aprendendo. Existem tecnologias fantásticas hoje que dá para se aplicar no bioma. Eu mesmo utilizo algumas delas. Pô, a inseminação artificial hoje é mais fácil, não tem mais aquele negócio de rufião, tem que estar indo todo dia no campo, olhar a vaca no cio, levar banheiro, não existe mais isso. Né? A IATF, que é um custo acessível para o produtor rural. A gente tem parceiros como a Novilho, como a BPO, que consegue, através de volumes de parcerias, baratear os custos para nós. Você está melhorando violentamente a genética do seu gado. Você vai comprar um touro de 30, 40 mil para colocar num Pantanal. Quem conhece o Pantanal sabe muito bem. Para ele arrastar o umbigo num espinheiro lá e virar um umbigueiro, você perdeu um touro de 40 pau. Quer dizer assim, pô, uma inseminação você está levando a genética de um touro melhor que esse. E, aproveitando o gancho, no Pantanal a gente já tem produtor de genética específica para Pantanal. A gente tem produtor de genética dentro do Pantanal já. Sim, com um biguinho mais curto, que consiga fazer o serviço. Hoje em dia a gente olha muito isso, mas enfim... A desmama precoce em si mesmo, que foi uma tecnologia que me foi tirar o problema com a mão, né? O meu Pantanal, como eu disse, eu tenho um problema com felino e tenho um problema com água. Mas eu tenho um pasto muito nutritivo na 70% do ano. Então eu tenho que aproveitar esse 70% para produzir. Mas na hora que ele me dá o 30% ruim, eu tenho que estar com o mínimo com a vaca sem o bezerro já, com aquela vaca já mais lisa. Então assim, com a desmama precoce eu consigo viabilizar isso. Então são tecnologias que a gente tem que começar a olhar e a perceber que elas fecham a conta para nós, né? E isso é muito legal de você viver esse momento de transformação. E esse momento está sendo agora, Guilherme. Nessa geração que a gente está vivendo, que eu estou participando. Isso está acontecendo neste momento. Talvez por necessidade financeira, eu acho que é grande caso. Os casos é esse, por exigência ambiental e pela consciência nossa mesmo. Todos... um acesso maior à informação, uma boa parte dessas famílias terem pessoas formadas, com um conhecimento que consegue fazer realmente o conhecimento e a tecnologia virar num ganho sustentável financeiro que mantenha a propriedade ativa. É uma imensidão de informações, né? Exatamente. Agora, peraí, eu não falei da FamaSul, senão meu patrão vai me dar a conta, rapaz. Peraí que a Stephanie já tem tempo ali. Cara, a FamaSul é uma alegria muito grande a gente participar lá, né? A gente começar a ver o que uma federação faz, o que um sindicato faz. Eu fui presidente do sindicato aqui de Aquidauana por 3 anos e daí eu já estou na terceira fase lá, no terceiro mandato como diretor da FamaSul. E assim, além a FamaSul em si é o braço político da nossa entidade, do agronegócio no estado, nós somos os representantes legais políticos, a gente que vai agir quando uma lei não nos agrada ou querem colocar uma coisa que vai nos atrapalhar, enfim, relação de financiamento, discussões com banco, com frigorífico, essas coisas tudo a gente faz. Mas o Senar é o mais apaixonante, porque o Senar, ele vai de encontro com o que a gente está falando agora.
quer levar o conhecimento para outra ponta. E agora a gente está com o programa direcionado especificamente para o Pantanal, né? São 200 propriedades atendidas com a nossa assistência técnica gerencial, já focado em tecnologia que pode ser aplicado para o bioma. Isso é muito legal, você vê a evolução através do que a gente está fazendo. E o ATEC Pantanal não é só uma oportunidade para o produtor, é uma oportunidade para os técnicos. Né? Porque o Senar precisa dos técnicos formados para que esteja atuando dentro do ATEG. Com certeza, isso aí é fundamental, né? Isso aí não tem, a gente até teve no começo, a gente está com 200 propriedades ainda só, eu considero só porque nós temos 10 mil propriedades atendidas no estado, nas demais cadeias. Pô, mas o bioma Pantanal é 1/3 do estado, então quer dizer, deveria ser 3 mil. Mas nós vamos chegar umas mil e pouco, eu acredito que em pouco tempo nós passamos a fase do plano piloto e aí agora estamos expandindo devagar, mas assim como você falou, dando oportunidade para os técnicos, mas com dificuldade, porque nós não temos uma quantia muito grande de técnicos que entendam realmente o bioma como tem que ser entendido. Tem que entender, e aí a gente entra uma outra discussão que cabe um episódio inteiro pra gente falar, que é a questão da cultura e educação dentro do Pantanal. Mas isso aí é um outro episódio, porque isso aí é um assunto muito longo. Stephanie, você tinha noção de que um evento desse, você sendo convidada pela mesa, traria essa riqueza de informações para vocês? E aí, levando em consideração a AgroTools, o que vocês podem trazer para nós aí de tecnologia que pode encaixar com alguma coisa dentro do bioma? O evento é incrível, a gente já tinha escutado falar muito do evento, mas está aqui é outra coisa, né? Essa conexão do agro com outros setores também, né? A gente tem pavilhões aqui de diversos temas, então parabéns aí por participar do evento, né? E por fazer com que ele prospere, né? E até fazendo um gancho com a fala do Frederico, eu acho que a gente tem um potencial enorme de usar a tecnologia para fazer com que a sociedade conheça cada vez mais o trabalho que está sendo feito aqui e até do agro brasileiro como um todo, né? Então, hoje a gente já vê alguns projetos nas gôndolas de mercado, né? Onde você vai comprar um produto, uma caixa de leite, às vezes, já relacionando com a pecuária, tem lá um QR Code, onde eu vejo de onde que veio aquele produto. E cada vez iniciativas como essa eu acho que são muito bem-vindas, até porque a gente precisa de recursos, a gente precisa de visibilidade para garantir que projetos tão legais como os que a gente estava falando até agora prosperem e alcancem cada vez mais produtores, né? Então, no painel ali do fórum a gente falou de PSA, né? O PSA aqui do Mato Grosso do Sul, o maior projeto de PSA do Brasil, né? Cada vez mais a sociedade que não é especialista no tema tem que conhecer que existem iniciativas como essa. Tem um dado né? importante sobre o PSA, que a hora que o Arthur falou lá na mesa, eu fiz uma conta meio rápida assim. Se a gente pegar R$100 mil anuais pro produtor e a gente dividir isso por 10, a gente tem o total de 10 mil cabeças que podem ser rastreadas individualmente pelo Sisbov, por exemplo. Porque o nosso investimento em rastreabilidade vai girar em torno disso, né? R$10 por cabeça. Então, se você tem um rebanho aí menor que 10 mil cabeças, olha a oportunidade que a gente tem para utilizar um programa de preservação e aplicar isso na nossa produtividade. Porque aí a gente consegue entrar no quê? No protocolo carne sustentável que paga na hora de você abater esses animais. Então, assim, olha essa conta. Né? Falando de rastreabilidade, que é só uma coisa, uma cerejinha do bolo, né? E se o consumidor tivesse cada vez mais clareza disso, com certeza tem um nicho específico de consumidor que está disposto a ajudar a pagar essa conta também, né? A fazer com que o benefício chegue ao produtor, né? E aí, respondendo a tua pergunta, né? A tecnologia tem todo o poder de levar a informação dessa forma, né? Porque a gente consolida a informação do Brasil todo, que é enorme, né? Continental ali, quase de escala, para transformar cada vez mais de uma forma fácil para a sociedade como um todo consumir essas informações. Né? Tecnologia andando conjunto com a gente, né? Então, assim, essa questão do PSA, Fred, também está envolvendo o sistema FamaSul, né? Então a gente tem lá a nossa querida FUNAR, que é o gestor, né, desse projeto, junto com o governo do estado, e que fez esse trabalho fantástico a muitas mãos, porque eu lembro até hoje da primeira reunião que a gente fez sobre PSA nas instituições já,
eu estava presente, que ainda era o antigo gestor. Hoje está o Pedro, né? Mas o antigo gestor, a gente foi numa empresa de nutrição e a BPO estava em conjunto, colocando os produtores lá. E eu falei pro Pedro agora há pouco, eu encontrei ele e falei, ó, olha que incrível. Teve um produtor que saiu lá com o pé atrás, mas não é um pé, é uns 3 passos atrás. Mas assim, desconfiadaço, assim, desconfiado muito dessa questão, e eu vi ele na segunda chamada. Ele se inscreveu e vai receber o PSA. Então, fala para nós como que a FamaSul enxerga a atuação dentro do PSA de mais uma política pública, como os nossos representantes, e aí a gente pode deixar de colocar o belo trabalho que a FamaSul faz através do nosso presidente Marcelo Bertoni, lá em Brasília, e todos aqueles que estão aqui dando apoio a ele também. O que a FamaSul enxerga ali dessa política pública? Por que a FUNAR falou assim, não, vamos atrás, vamos nos candidatar aqui para ser gestor desse programa? Então vamos resgatar lá atrás, desde a construção da lei do Pantanal. A Stephanie, ela não é muito daqui. Hoje nós temos uma lei no estado, lei que regra sobre o bioma Pantanal. Antes disso nós tínhamos um decreto que ele falava sobre, principalmente no âmbito da ambiental, né, da legislação ambiental. Como o decreto era frágil, e houve bom, enfim, não vale a pena entrar em detalhes, mas houve um problema jurídico no meio de tudo isso, e todos os produtores rurais pantaneiros iam ficar no limbo jurídico, né, sem segurança jurídica para poder estar trabalhando nas suas atividades ali. Enfim, nós chamamos primeiramente a responsabilidade. O Marcelo foi um dos primeiros a bater no peito e falou, não, nós vamos conversar com o governo do estado, porque o governo do estado, nós vamos dar apoio para ele construir essa lei, que só poderia vir através da Assembleia e através do governo do estado. Inclusive nós fomos lá na Faria Lima, conversamos com alguns atores, isso eu, meu presidente, porque fomos na Cova dos Leões, e que de leões não tem nada, são pessoas muito boas de diálogo. Eu acredito assim que se você pega uma parte importante de tudo isso que a gente ajudou a construir com a lei do Pantanal, foi o diálogo com o que a gente achava que era o nosso adversário, e na verdade não, né? Sentamos numa mesa de discussão muito serenamente para discutir um problema muito sério que afeta e iria afetar milhares de pessoas, de produtores rurais e o meio ambiente. E aí, dentro das discussões, o que você aceita, o que eu aceito, o que eu quero, o que você quer e o que dá para ser feito. Isso que foi construído. E a gente construiu uma lei, é lógico que não foi 100% do jeito que a gente queria, não foi 100% do jeito que os ambientalistas, mas foi boa para todos os lados. Manteve o equilíbrio entre produção, certo? A gente pode produzir, pode abrir, com algumas restrições, ok? Tudo bem, tivemos que ceder em algum momento, mas o mais importante nós conseguimos, que é conseguir poder abrir a área, conseguir numa quantidade, numa porcentagem que mantenha a produção sustentável da propriedade. E no meio do caminho veio o PSA, a grande surpresa do PSA. Isso aí foi uma ideia, já veio do governo do estado, imediatamente apoiada por nós. Aí tem que agradecer o governador sempre, porque esse cara, ele é à frente do tempo mesmo, é produtor rural, foi presidente da FamaSul, já gosto dele por causa disso. E mais assim, as atitudes. É lógico que hoje ele é governador, então ele tem que governar para tudo. Às vezes ele não atende a gente, às vezes ele não atende do jeito que a gente, mas a gente entende. Exatamente. Enfim, na construção do PSA, que a gente viu, assim, tá surgindo daí, talvez seja o futuro de alguns produtores rurais, né? E a oportunidade, aí eu não consegui ainda enxergar daqueles que tanto querem proteger o meio ambiente do Pantanal, um engajamento no PSA. E essa é uma cobrança que eu faço aonde eu tiver microfone. Que eu for falar de PSA, eu queria estar ali, falando ali do PSA junto com o Arthur e com todo mundo. Cadê as empresas? Cadê as ONGs? Cadê os produtores? Os investidores que pregam o meio ambiente, a preservação do meio ambiente acima de tudo, que eles não estão contribuindo com o fundo, com o PSA. FamaSul foi a primeira entidade
a doar 100 mil reais. Eu sou tesoureiro, fui eu que fiz o cheque. Vou falar uma coisa pra você. 100 mil reais você paga muito curso pra muita gente, viu, o Guilherme? Então assim, nós tiramos 100 mil reais do caixa da federação para incentivar. E a gente achou que assim, todos iriam participar. Não aconteceu. Talvez vá acontecer no decorrer do tempo, conforme vá se provando que realmente o PSA está incentivando a pessoa a preservar. Aquele cara que ia pensar em abrir 10, 20, 30 hectares, ele não vai abrir mão de receber 100 mil reais, ou 200 no futuro, ou 300 se começar a entrar bastante dinheiro, para abrir 10, 20, 30 hectares. Ele vai pensar 2, 3 vezes ou mais hectares. Então essa conscientização de quem quer preservar mesmo tem que começar a vir. Porque eu cobro porque eu acho que assim, no mínimo deveria acontecer isso aí. Mas enfim, acho que é um caminho longo ainda. Eu sou na outra ponta, eu consegui pegar o PSA. Minha mãe, que eu sou herdeiro, então eu não tenho mais pai, mas minha mãe, com a mesma preocupação desse cara que foi lá com 3 passos atrás, minha mãe acho que estava 10. Não vou esse negócio de governo, vão lá confiscar depois minha fazenda, vão colocar a gente lá dentro para não deixar matar um passarinho nem nada. Fala, mas nós não vamos matar um passarinho também, né, mãe? Mas deixa comigo, eu tô lá dentro, eu sei o que nós vamos fazer, nós vamos se inscrever e conseguimos ser contemplados na primeira chamada. Agora em setembro tem a segunda chamada para quem foi da primeira, pagamento em julho para quem é a primeira vez agora. E assim, conversando com o próprio Arthur esses dias atrás sobre o PSA, a gente tem que ter um programa agora, é o trabalho da FamaSul também, de ser um programa perene, não depender de governos, né? E isso aí tem que ser lei, né? Então, lei, da onde que vai tirar o dinheiro para abastecer esse fundo, para poder, porque não adianta nada você criar um voo de pato aqui, né? De galinha, que você vai daqui, vai ali, acabou, o que era bonito já não é mais. Então, eu acredito que o boca a boca vai ser o fundamental e diferencial para que esse programa se amplie. Isso eu tenho feito sempre que eu já levei uns 10 produtores, sem brincadeira, porque eu falo que eu peguei, a hora que você começa, todos eles têm essa mesma ideia de não tá certo, porque é um negócio que é muito bom, tudo que é muito bom você desconfia, né? Então assim, você fica com o pé atrás realmente. E a hora que você fala, cara, tá bom, quanto que você tem? Você faz uma conta bruta com o cara, é 30, é 40, é 50 mil reais, é pouco, você não quer isso, dinheiro? Aí o cara começa, mas o que tem que fazer? Aí começa a conversar, rapaz, sem brincadeira, dos 10, uns 7 conseguiram, o resto não tinha mais condição, já tinha aberto o que podia abrir, mas enfim. É um trabalho que vai precisar de tempo para ele acontecer. E aí eu acho que a hora que tiver mais gente, que a divulgação for maior e que realmente a imprensa e sei lá, o mundo começar a olhar com bons olhos, nós temos lá o programa da Amazônia, que recebe bilhões por ano. Quer dizer, a Amazônia é importante, é conhecida mundo afora, mas o Pantanal vem numa caminhada e o PSA eu acho que está aí para contribuir com isso. E é muito importante a gente lembrar do que você falou, Fred. As instituições que mais pregam a defesa ambiental do bioma, elas não estão sendo vistas. Então a gente deixa aqui a convocação para essas instituições, a gente convoca vocês para auxiliar a gente, porque o produtor está preservando, o produtor está conservando, e vocês, instituições, pregam isso. Então a gente está fazendo o que vocês pregam, então a gente está convocando vocês para participar do nosso projeto, né? Vamos fazer todo mundo junto, né? Então a gente precisa, e a mesa é um caminho para isso também, porque a mesa reúne todo mundo ali, a mesa reúne a iniciativa privada, as instituições representativas. E Stefano, tinha noção de tudo isso acontecendo? Porque eu lembro que a gente foi no fórum do final do ano passado e aí sentado lá na cadeirinha, discussão lá em cima, lá no prédio do Grupo Pão de Açúcar, e o pessoal começando a falar de política pública, começando a falar de PSA, começando a falar de programas de incentivo para produtor que preserva. Aí eu falei assim, virei pro Denner que estava comigo, falei, cara, lá no Mato Grosso do Sul a gente já tá anos luz na frente, porque a gente já faz isso. O PROAP já existe há mais de 20 anos. Então, assim, o Mato Grosso do Sul tá... Sim, tá liderando aí a iniciativa, né? Com certeza. E como é importante ter essas conversas
entre setores, por mais distantes que possa parecer que estamos, né? A AgroTools está nesse momento trabalhando num projeto de DPSA com o objetivo de trazer segurança para as empresas que querem investir em projetos. Então, não necessariamente depender de projetos governamentais, né? Projetos privados ali de PSA também, para as empresas colocarem o dinheiro ali, né? Pagarem o crédito ao produtor. Com a tecnologia a gente consegue dar essa segurança, que a área que eles estão financiando ali de fato está preservada, está gerando créditos aí de biodiversidade, de carbono, e eles ficam mais tranquilos, né? Então esse engajamento que você comentou, né, Frederico, a tecnologia pode ajudar a resolver também. E acho que a mesa é um espaço excelente para essas conversas continuarem acontecendo, né? E tomara que esse evento aí continue andando pelos biomas do país, levando essa conversa adiante. Não casaria melhor esse assunto aqui com uma empresa que pode dar uma segurança para quem quer investir na preservação e quem está já fazendo isso de forma verídica e que está acontecendo, o produtor já recebeu. Eu lembro que antes do pagamento da primeira parcela aí, eu lembro que o pessoal tava, que assim, nosso presidente é o presidente da FUNAR. E ele me ligou assim, falou, Guilherme, calma aí que eu tô com o abacaxi pra resolver aqui, peraí. E aí precisou e liberou o primeiro pagamento e já soltou a segunda chamada, os produtores se engajaram. Se eu não me engano, acho que foram 88 inscrições no total das duas chamadas, né? Se eu não me engano. Mas assim, é um dado que a gente pode trazer depois. E isso é muito importante. Stephanie, conta pra gente essa questão tecnológica, satélite. Como que o produtor pode ficar tranquilo em relação a essa questão de tecnologia também? Porque o produtor desconfia, e com razão, né, da vigilância. Por exemplo, a gente tem a nossa casa na cidade. Abaixo do nosso telhado ninguém vê. Mas o nosso produtor rural, que estamos ali, que não tem telhado para proteger nada, como é que ele pode ficar seguro em relação a esses dados, a veiculação desses dados, né? Tipo, por exemplo, será que tudo isso segue uma lei geral de proteção de dados, por exemplo? Para o produtor ficar seguro. Deixa um recado assim pro produtor, a gente está trabalhando dessa forma, você pode ficar tranquilo, porque isso aqui inclusive pode ser ferramenta para vocês. Então, assim, o que a AgroTools traz para nós em relação a isso? Excelente pergunta, Guilherme. É importante falar que a questão do monitoramento, principalmente quando a gente está olhando para questões socioambientais, é feito majoritariamente com bases públicas, né? Então, são dados que estão à disposição do produtor também. E cada vez mais espaços como a mesa têm estimulado essa conversa, né? Então, uma vez que uma indústria ou alguém do varejo resolve não comprar daquele produtor por algum motivo, cada vez mais é fomentado que ele conte o porquê. Né? Não, porque aqui eu achei uma identificação de PRODES, que é a base de desmatamento na sua fazenda. O produtor tem, inclusive, a chance de contestar esse dado, né? Às vezes é um falso positivo, é uma nuvem ali de alguns anos passados, onde não tinha tecnologia o suficiente para garantir o que estava embaixo da nuvem, ele pode contestar esse dado, né? E ele pode usar da tecnologia a favor dele também, né? Para garantir que cada vez mais ele vai estar de acordo com o que as empresas estão olhando a ele, né? Então, a tecnologia, assim como nossos celulares, nossas questões pessoais, está para ajudar, né, para trazer mais visibilidade, transparência, produtividade, e essas ferramentas estão à disposição do produtor também. Olha que bacana, Fred. Então, assim, a gente está reunindo aqui, aproveitando a reunião da mesa e estamos já... Minha cabeça já fica fritando aqui nas ideias. Da gente fazer muitos projetos para beneficiar o produtor, né? Porque nós somos uma associação de produtor, nós somos movidos à produção, nós precisamos criar projetos que rentabilizem pro produtor e que mostrem para a sociedade que, comprando essa carne, comprando a carne do produtor brasileiro, você está seguro, porque a gente produz com responsabilidade. Caminhando para o final da nossa conversa, assuntos ótimos aqui, eu gostaria que os nossos dois convidados deixassem suas considerações finais, o que também acharam do evento, e deixar um recado para o produtor, deixar um recado para o público em geral, porque a gente está caminhando e crescendo na comunicação através da BPO ali, a gente está retomando a fala, né? Estamos aparecendo um pouquinho mais. Temos alguns parceiros, daqui um dia vai ter uma novidade aí, um influenciador do agro, inclusive produtor rural, vai descer com a gente pro Pantanal. Então ele quer vir visitar o Pantanal e ele é influenciador digital, mas ele é produtor rural. E ele quer contar a história da carne pantaneira.
porque ele já viu e acha importante. Temos outro também parceiro aqui de Campo Grande, que fala sobre automóveis, então ele vai estar junto com a gente também. E a gente vai fazer um projeto bacana aí para mostrar que a produção é sustentável, a produção é responsável. Gostaria que vocês deixassem esse recado para todo mundo aí. E vamos começar pela Stephanie. Claro. Bom, acho que a gente falou de como a tecnologia pode ajudar o produtor, quando ele não tem questões de se preocupar, né, garantir que a informação está sendo passada de forma clara, mas caso ele tenha alguma questão a regularizar, era o que a gente estava falando ali no painel anteriormente sobre a reinserção. Tem tantas iniciativas bacanas querendo trazer o produtor para ser cada vez mais produtivo e cada vez mais acessar novos mercados, que acho que o produtor tem que participar desses diálogos, entre em contato, busca saber mais, né? A gente quer cada vez mais conversar com vocês, né? Então, acho que deixar esse diálogo aberto aí é a melhor coisa que esses eventos podem proporcionar. Que legal, e as portas da BPO estão abertas, vamos conversar para a gente sentar, entender melhor, apresentar as propostas também para os produtores. Fred, agora é contigo. Então, até eu atropelei o caminho na outra pergunta, você perguntou da FUNAR também, que o nosso presidente da BPO é presidente da FUNAR. FUNAR é uma associação, é uma fundação dentro da FamaSul, e a FUNAR ela foi a empresa, no caso assim, que ela participou do chamamento público para ser a auditora do PSA Pantanal. Então ela audita, ela que recebe toda a documentação lá dentro da FamaSul, e aí tem uma equipe especial para aquilo. E ela faz a conferência, quem sabe, Stephanie, a gente possa ter uma conversa mais profissional, mais à frente, porque a confirmação dos dados via imagem de satélite, comprovação realmente de que aquilo que a pessoa está falando e aí na renovação, né, Guilherme, tem a conferência, pera lá, vamos pegar aqui esse cara, ele vai receber de novo, ele não fez nada mesmo, então assim, tem tudo isso que a FUNAR faz, e faz um serviço assim, excepcional e de qualidade e assim, confiabilidade, né? Tem muitas vezes que eu chego lá, que nem eu falei para você aqui, eu já indiquei uns 10, mas uns 6, 7 que se adequaram. Eu fui brigar por esses 3, 4 que não consegui. E aí você chega lá, você para, não dá, diretor, aqui esse cara tem isso, esse cara tem aquilo. Eu falei, não, então tá bom, só queria entender. Na verdade eu queria que ele recebesse, mas se não dá, paciência. Então com credibilidade, e a gente precisa disso, trazer credibilidade, né? Para que os outros comprem a ideia junto com a gente. Mas enfim, de mensagem final, eu acho que nós estamos vivendo uma revolução. É uma evolução revolucionária, sei lá se isso existe, mas o que eu vejo é isso, porque todos os setores estão caminhando a passos largos em relação a um aumento de produtividade com pouco aumento de área. O caso da pecuária do nosso estado é fantástico o que a gente tem feito nesses últimos 15 anos, isso aí não existe, como foi dito aqui, acho que pelo próprio Arthur. Não existe no mundo um lugar, não foi o Arthur que falou, foi outra pessoa, o Renato Roscoe, em que você tira 20% da área produtiva da atividade, você retira 20% da quantidade de cabeça de gado e você entrega a mesma quantidade de carne lá na ponta do produto final. Quer dizer, isso é uma revolução, uma evolução, é uma mudança completamente de mentalidade do produtor rural. Isso acontece Brasil afora, mas hoje a gente tem uma visão maior do Brasil, que o nosso presidente está lá em Brasília, então a gente conversa sobre os outros estados, e o Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, ele está na vanguarda disso aqui. A gente tem exemplos, tanto o exemplo da renovação do Siriema, que foi feita lá na secretaria agora, essa semana lá no Imaçu, que agora a licença é um pouco mais, não facilitada, mas desburocratizada. A IAC vai fazer análise de documento, que uma pessoa levava 5, 10 dias, hoje é em segundos. Se tiver algum erro, você já sabe ali, já na hora, já arruma. É tempo é dinheiro, quer dizer, dinheiro. E o produtor rural muitas vezes precisa daquele licenciamento, porque a janela é curta, dependendo da atividade. E no Pantanal também tem esse negócio de janela. Às vezes vai chegar água, às vezes vai chegar seco, e ele tem que ter a licença ali. Enfim. E é inovador no estado, esse tipo de licenciamento. Foi o primeiro estado. Teve uma fala do importante ministro do STF elogiando sobre
o que o Mato Grosso do Sul vem fazendo em relação a isso. Dividindo a responsabilidade. Por que não dividir, Guilherme? Por que não dividir se nós, 98% de nós, faz certo? Larga os outros dois tomar multa, não tem problema nenhum. Eu não defendo bandido, não defendo quem faz errado. Exatamente. Agora, quem tá certo tem que ter um benefício disso aí. Tem que ter o errado vai pagar, exatamente. Então a gente vive este momento. Eu acho que você, produtor, pode pensar assim, cara, a gente tá vivendo um momento histórico, numa revolução, num sistema de produção, do que a gente vive e sempre viveu, independente de onde você esteja. Se você procurar ferramentas, tem com a Stephanie, tem de tecnologia, de inovação, de suplementação, enfim, do que você quiser para você fazer o seu melhoramento. Então aí existem aquelas pessoas que querem mais, tem aqueles que querem menos, e se enquadre onde você estiver, mas que a gente vive um momento único e que deve e vai ser aproveitado por nós com um olhar diferente para o homem pantaneiro. Isso aí nos enche de orgulho que hoje nós estamos deixando de ser. Há poucos anos atrás, quando começaram os incêndios, você lembra muito bem, nós fomos atacados pela mídia internacional, que éramos nós que estávamos causando isso aí, sendo que nós somos os mais prejudicados. Exatamente. Quer dizer, é um bandido roubando sua própria casa, não existe isso, né? Então, isso com o tempo começou a ser desmistificado, eu acho que foi na sua grande parte. Hoje a sociedade nos vê com outros olhos, né? Nos vê, uma grande parte também, como guardiões de um bioma tão importante, tão preservado. E então isso é um momento que a gente tem que aproveitar, né? E um governo também que é do agro, é da botina suja, vem do agro, que olha para nós diferente, que vem tentando implementar programas como esse PSA, que eu acredito muito. Eu acho que o PSA, ele num futuro, ele vai sustentar muitas propriedades e vai ser, vamos dizer assim, um dos principais motivos para a contínua preservação do meio ambiente no Pantanal. PSA, além de presente, é futuro, né? Então já está acontecendo e tende a melhorar. Fred, obrigado por ter topado participar. Stephanie, obrigado também por ter topado. A gente está se conhecendo hoje aqui, a AgroTools, a BPO, Mesa Brasileira, todo mundo em conjunto. E obrigado por quem está assistindo também. Daqui a pouco a gente volta com mais convidados. A gente está só caminhando aí para metade do podcast. Vai ter muito conteúdo. Obrigado pela participação de vocês. Foram assuntos muito bons e a gente tem um caminho muito longo a seguir daqui para frente. Obrigadão. Daqui a pouco a gente volta com mais convidados e complementando as discussões. Terceira edição do Pantanal Tech e com o 6º Fórum da Pecuária Sustentável, organizado pela Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e nós, a BPO, como apoiadores aí. Daqui a pouco o churrasco começa, então tem que ser meio rápido aqui. 2 horas já de podcast, rapaz, eu tô cansado, viu? Não, e apesar de ser 2 horas de podcast, ontem a gente fez um de, acho que praticamente 1 hora e alguma coisa com a presidente da mesa, 1h40 com a presidente da mesa, mais a Camila da Gallagher, e ainda a gente ia começar com o Rui, tivemos problema até que tivemos que parar, mas na quarta-feira eu tava pro Pantanal, cheguei em Campo Grande meia-noite pra descer pra Cidrolândia no outro dia e começar o fórum, né? Então, estamos aqui com mais 2 convidados, importantíssimos também, Fábio Laveso do Açaí e Renata Fernandes da Elanco, essas empresas que são, garanto que muita gente já tenha visto o nome, o Açaí principalmente, né? A Elanco porque o consumidor final ali da carne geralmente não sabe quem é Elanco, mas a gente vai falar sobre isso. Fábio, quem é o Fábio e o que o Fábio faz no Açaí e quem é o Açaí, né? Bom, obrigado pelo convite. Eu estou no Açaí há 10 anos, cuidando da agenda de sustentabilidade e investimento social na empresa. O Açaí é uma empresa que tem mais de 50 anos de atuação no Brasil como um todo, em todas as regiões, e aqui no Mato Grosso do Sul também estamos presentes. E a nossa atuação tem se pautado por sustentabilidade já há muito tempo, num compromisso em abastecer a casa das pessoas e a casa também dos pequenos negócios, né? E tem um cuidado também com a origem
dos produtos com aqueles que a gente fornece. E a carne, né, essa agenda da pecuária, é uma agenda com a qual a gente lida há muitos anos. Nesse ano a gente completa 10 anos da nossa política de compra responsável, com critérios socioambientais para comercialização de carne. Então, esse é um pouco de mim aí, da atuação do Assaí, um grande varejista e atacarejo no Brasil. Fábio, que bacana, é muito importante a gente entender, né, quem são essas pessoas que levam esse compromisso para nós lá na hora de comprar esse produto. E eu queria que você participasse de uma questão ideológica, então assim, a gente criar ideias novas. Nas discussões que a gente teve hoje, o Fred da FamaSul trouxe algo, e o pessoal da Agrotus também com a Stephanie trouxe algo, que é a questão da carne no consumidor final. O Leonardo também, como é um produtor e dono de uma indústria de carne, né? A gente estava comentando sobre isso. O que o varejo, no caso do açaí, pode fazer, assim, ou se já faz, né, no caso, ajudar o produtor e a indústria a comunicar com o consumidor final? O que a gente tem de tecnologia, alguma coisa que a gente pode colocar lá na gôndola para conseguir falar com o consumidor final? Olha, acho que esse é um dos grandes desafios do varejo. Quando a gente fala em comunicação, a gente precisa que ela seja homogênea, né, e que ela seja padronizada de alguma forma para todos os produtos, que a gente oferece. Então, eu estava até comentando no outro painel que é muito difícil a gente vender, por exemplo, no nosso açougue, 1 quilo de picanha, né, e falar assim, olha, essa fatia aqui da picanha, ela não tem desmatamento, ou essa daqui, ela não tem trabalho análogo a escravo, e ter padrões diferentes entre elas. Então, o importante é que a gente consiga, de alguma forma, padronizar isso, para que o consumidor tenha confiança. Ele não quer se preocupar, né, o consumidor, o cliente final, ele não quer se preocupar com aspectos muito específicos, ele quer apenas ter uma tranquilidade ali na mente dele, na cabeça dele, de que estou comprando de um local confiável, que é o Assaí, estou comprando de marcas ali responsáveis, e que é isso, né? Então, para que a gente consiga chegar nesse patamar de confiança e garantir essa tranquilidade, essa paz de espírito para as pessoas, a gente precisa que nossos fornecedores e todos os elos da cadeia estejam compatíveis com as mesmas regras. Então, o desafio, acho que é nessa homogeneização, né, tratar todos os nossos fornecedores com as mesmas regras, e a partir disso a gente transparecer para os nossos consumidores. Então, diria que é uma agenda ainda sendo desafiada, né? Não é uma agenda já consolidada no que diz respeito à comunicação, né? Agora, no que diz respeito ao engajamento dos nossos fornecedores, esse sim é uma agenda que eles já entendem tecnicamente, a gente já consegue estabelecer critérios muito claros de monitoramento ou de navegabilidade dos dados ali, né, entre eles e nós, à medida que a gente compra. Cada compra hoje, em cada nota fiscal, em cada pedido de compra, a gente já consegue saber qual é o lote, qual é a fazenda envolvida, e consegue fazer os apontamentos devidos dos patamares esperados de atuação para aquilo. Mas existem os fornecedores indiretos com os quais a gente ainda tem esse desafio de comunicação e engajamento. Então, de novo, acho que são desafios diferentes de comunicação. Quando a gente fala dos nossos fornecedores, é o engajamento mais claro tecnicamente. Com os consumidores ainda é uma agenda em construção. Que interessante. Vou colocar a BPO aqui como um grande parceiro para vocês, para a gente construir isso. Tá? A BPO é uma associação de produtores e a gente precisa convocar os produtores e também os consumidores. Então, conta com a BPO, o Assaí pode contar com a BPO aí, a gente pode marcar uma agenda, conversar. Perfeito. E levar esse assunto à frente, porque é um assunto muito interessante que também é de interesse do produtor. Fábio, gostaria que você deixasse suas considerações finais. O Fábio vai ter um outro compromisso e precisa
participar meio breve aqui com a gente, mas assim, já foi de grande valia o que você nos trouxe. Muito obrigado pela participação. Gostaria que você deixasse as considerações finais falando da importância da gente estar aqui nesse dia hoje. Bom, obrigado pela oportunidade, e essa é uma agenda que o produtor precisa com certeza se apegar cada vez mais e saber que o mercado valoriza isso, né? Acho que muitas coisas os produtores fazem e já fazem muito bem, mas a gente precisa evidenciar isso, mostrar que, comprovar com evidências ali, com práticas, enfim, documentos que consigam mostrar o grau de responsabilidade, o grau de qualidade, de cuidado com a terra, com o meio ambiente, com as pessoas que os produtores já têm, e que isso precisa ser, de alguma forma, evidenciado e valorizada por todos os elos. Então, por favor, contem conosco também para que isso seja comunicado e seja valorizado, né? Seja colocado de uma forma transparente, e a gente quer muito que os dados circulem entre nós, né? Então, obrigado por poder participar aqui. Obrigado, Fábio, obrigado pela participação e nos vemos em breve, hein? Conta com Combinado, a gente. combinado. Obrigadão. Obrigado. Gente, vamos continuar aqui com a Renata, o Fábio, essa importante participação da Açaí, algo que a gente nunca trouxe no podcast. Então, assim, é algo que a gente precisa conversar e a gente vai dar continuidade nesse assunto. E agora vamos continuar com a Renata Fernandes, da Elanco, né? Essa empresa que é gigantesca, eu já conheço há algum tempo, já fui concorrente, já fui parceiro, hoje nós somos parceiros também. Sim. Concorrente num bom modo, né? A gente estava no mercado muito interessante, que é o mercado de aditivo, né? E aí depois passei para nutrição, tive contato com os parceiros da Elanco, e hoje a gente tem a parceria aí de conversas por sustentabilidade. Sim. E vocês são parceiros muito importantes. Quem é a Renata? Quem é a Elanco? E fala um pouquinho para nós da participação da Elanco na mesa também. Tá bom, não, com certeza. Bom, primeiramente, Guilherme, obrigada aí pela oportunidade de dividir um pouquinho aí do que a gente tem feito. E parabéns pelo trabalho, né, que a BPO vem fazendo. Eu acho que acima, eu já sou fã, né, do projeto como um todo, do protocolo que vocês estão exercendo hoje, transformando a pecuária do Pantanal, mas acima de tudo, né, em poder comunicar. A gente sempre fala que é um grande desafio a comunicação, e aí quando a gente vê projetos desse tipo, eu falo que bom, né, que isso existe. Bom, falando um pouquinho sobre mim, Renata, eu sou uma zootecnista, apaixonada por pecuária. Eu estou há 20 anos no mercado, e desses 20 anos todos dedicado aqui em diferentes frentes da pecuária, tá? Na indústria de saúde animal, eu já estou há quase 10 anos, e há 5 anos na Elanco Saúde Animal, que eu posso contar um pouquinho mais do que a Elanco faz, mas hoje, né, a Elanco, ela tem essa divisão específica focada em sustentabilidade, porque a Elanco enxergou, né, dentro, ela sempre trabalhou como sustentabilidade como core, tanto ligada a bem-estar, mas a gente vê hoje grandes oportunidades do mercado quando a gente olha para a sustentabilidade, justamente por conta de toda a necessidade de redução de gases de efeito estufa, né? E aí a gente tem, a Elanco é uma empresa que está há 70 anos no mercado, trabalhando com ciência, no fim das contas, né? Eu acho que por trás de produto a gente tem ciência, e aí esses dados todos cientificamente comprovados, hoje é muito do que o mercado ele vem requisitando, né? Tanto para redução de inventários, para redução de escopo 3 aí, das cadeias agropecuárias, que é uma das grandes discussões aqui, estava falando agora, né, pouco ali com o Fábio, enfim, também é um dos grandes desafios do setor como um todo, essa indústria de varejo, os frigoríficos, enfim, todos compartilham a mesma responsabilidade, e aqui a gente tem, né, tecnologias que auxiliam o produtor, tanto na redução da intensidade, que é você reduzir e produzir menos emissão, né, menos gases de efeito estufa por quilo de carne produzida, no nosso caso da pecuária de corte, quanto também na redução absoluta, né? Então a gente já tem hoje tecnologia no mercado que é reconhecida pelo Ministério da Agricultura, uma tecnologia formada aí pro produtor, por esse perfil de produtor brasileiro, que é uma coisa muito bacana, um produto que é um sal que pode ser adicionado dentro de um sal mineral, né, dentro de um gado a pasto, e que pode reduzir metano, né, e que a gente entende muito que essa
essa redução de metano, que muitas vezes, e todas as outras práticas sustentáveis, né, elas precisam ter essa mensuração, ela precisa ser reconhecida. O produtor ele precisa ser reconhecido pelas práticas todas, né, várias diferentes intervenções que ele tem feito. A Elanco sai na frente, né? Assim, a Elanco detém uma molécula que é a mais estudada do mundo, né, em termos de aditivo. Então, a gente já conhece o trabalho, eu, né, na verdade, a gente quer transmitir isso para quem nos assiste. E é uma empresa que traz a questão de que realmente a gente tem responsabilidade naquilo que a gente está fornecendo para os animais. E isso é de suma importância e caminha em conjunto com a sustentabilidade. A gente falou um pouco aqui sobre sustentabilidade com o Fred, da FamaSul, que a sustentabilidade ela é entendida de várias formas, né? A gente não tem uma definição concreta de sustentabilidade por todas as partes. Por exemplo, o produtor tem um entendimento, a empresa tem outro, o consumidor final, que é o público em geral, ele também tem um entendimento que a sustentabilidade é mais só voltada ambiental e não é só sobre isso. A gente tem um tripé de sustentabilidade que deve ser seguido. Então é muito interessante a gente trazer essas tecnologias, né? E Renata, fala pra nós assim, o que você vê da pecuária do Mato Grosso do Sul e como que a gente pode agregar com essas questões da redução de carbono, né? A gente tem até uma missão aqui no estado, que o estado quer sair na frente para que 2030 já seja carbono zero, né? Então a gente está caminhando para isso. Das metodologias são os protocolos. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco do que a Elanco pensa e o que vocês veem também da pecuária do Mato Grosso do Sul. Bom, eu sou um pouco suspeita, né? Falando aqui que eu sou muito fã de todas as iniciativas que têm sido traçado aí em parceria com a Semadesc, que vocês têm desenvolvido. Eu acho que acima de tudo vocês estão levando para o produtor mais eficiência, né? Por trás de todos os processos, né? E aí esse produtor ele entendeu que tornar-se eficiente é também tornar-se sustentável, né? Está sendo reconhecido dentro de um protocolo por isso. Ele consegue comunicar, quando você certifica isso, você consegue colocar um selo, uma carne, né? E levar essa mensagem lá para frente para o consumidor, é o que de fato o mercado precisa, porque hoje, cada vez mais, a gente tem essa vilanização da pecuária e, no entanto, aí falando, né, como Elanco, como a gente entende que a pecuária ela é parte da solução e ela precisa ser muito comunicada. E aí, já conectando, né, como que isso é um pouco justamente do que, assim, é um estado que, com esse compromisso, ele tem muito o que a gente em parceria, né, e aí pensando nesse produtor que está a pasto, que tem essa possibilidade de justamente adotar intervenções diferentes, tá? E aí a gente está falando, toda vez que eu falo de redução de gases de efeito estufa, eu falo, não é uma intervenção só, né? Aqui a gente está falando de um produto que é reconhecido pelo Ministério da Agricultura, que tem ciência por trás, mas todas as intervenções, elas são muito bem feitas, né? E aí existe essa forma de você mensurar isso. Você inserir isso dentro de um sistema de verificação, e que isso possa, né, trazer benefícios direto para toda a cadeia, tá? Que daí eu não estou falando só para o produtor, né, mas é para toda a cadeia de valor. Eu quero consumir também uma carne de baixo carbono, né? Eu acabei não comentando, mas a Renata, além de tudo, é uma mãe, né? E apaixonada por comer carne. Então, assim, eu quero ter eu sei do quanto que a gente faz já no Brasil, mas eu queria que todos os consumidores soubessem das práticas que são feitas, né? Tanto que a gente olha ligadas à sustentabilidade. É bacana lembrar que nossa primeira reunião foi regada a carne, né? Que a gente foi lá apresentar a carne que é do protocolo. E daqui a pouco vai ter de novo aqui. Daqui a pouco tem de novo. Estão preparando ali, mas o que você achou do sabor da carne? O que você achou da carne pantaneira? Muito deliciosa. Tem um aspecto único, né, de um sabor diferente. Você mesmo trouxe isso, eu fechei os olhos, fiz um exercício ali e tem diferença, né? Então isso é bem bacana, né? Acho que tem um lado de percepção também, né? E de como você comunica isso, né? E comunica essa história por trás. Eu acho que você bem comentou, né, Guilherme? A sustentabilidade ela tá dentro desse tripé, né, atrás desse aspecto social também, né, por trás dessas famílias, desses produtores que produzem essa carne, tem muita história, né, essa história de como que estão conservando, né, um bioma muito importante para o mundo,
e trazendo isso para um aspecto de uma carne que é deliciosa ali, saborosa e que, acima de tudo, traz um valor nutricional muito importante para todos nós. Produzida com responsabilidade, que é acima Exato. de tudo. É o que o Fred estava nos contando. É as gerações que vão passando, né? De gerações a gerações. O Fred, se eu não me engano, é a 4ª geração de produtor no Pantanal. A gente está falando da produção que está lá há mais de 300 anos. Que legal. E hoje o Pantanal Sul-Mato-Grossense está 83% de preservação das áreas nativas. Então, assim, se a gente fizer uma correlação, os números que nos trazem 95% do Pantanal hoje é privado. Então a gente está falando de propriedades rurais. E desses 95%, na verdade, dos 100% do Pantanal, 83% está preservado. Nossa. Há mais de 300 anos o pecuarista está lá. Então, se a gente fizer uma conta direta, será que o pecuarista é o vilão ou será que ele é quem está preservando? E é isso que precisa ser comunicado sempre, né? E aí vem em conjunto, né? A utilização dos produtos, a responsabilidade. Então, utilizar um produto que reduz metano é o que faz sentido para um produtor que já preserva, né? Com certeza. E que ele seja reconhecido por uma prática, né, que ele faz, né? E aí, falando, né, sobre esses tipos de tecnologia que aumentam a eficiência alimentar, aumentam a produtividade, enfim, que existe esse retorno também econômico para o produtor, é o que a gente está falando hoje cada vez mais de uma, enfim, não só de uma precocidade, enfim, mas desse tipo de tecnologia que ele consegue implementar, né, fazendo parte do ciclo como um todo. E tem um outro detalhe, como zootecnista também, os aditivos trazem segurança alimentar pro animal. Com certeza. Isso é uma coisa muito importante que a gente esquece de falar, né? Então, ele traz uma segurança técnica e uma segurança pro animal. A gente tem, por exemplo, o próprio Rumensin, que você mencionou, né? Que é um dos produtos veterinários mais estudados no mundo. A gente carrega 50 anos de história de Rumensin. E desses 50 anos de história, através de muito estudo, né? A gente foi conhecendo muito sobre a molécula, e aqui um destaque, né, que a gente tem a indicação em bula como anticoxidiano, né? A Iméria, a coccidiose, né, enfim, é uma realidade brutal, né, quando a gente fala em pecuária a pasto também, e também nos confinamentos, né, como a gente tem um alto índice hoje de uso, né, de monenzina, é uma coisa que muitas vezes a gente não enxerga porque você está utilizando, né, você está trabalhando ali com uma profilaxia, né, ali em base. Então existe um aspecto ali que isso traz um bem-estar para o animal, né, quando você está tratando ali, e em lote, né, é uma vantagem que você não precisa fazer esse tratamento, esse manejo, quando a gente olha para bem-estar animal também sobre isso, você tem esse aspecto de você conseguir colocar isso dentro de um lote, dentro de um coxo, né, que o animal vai estar ali e trazendo a eficiência alimentar. Então eu sou fã, né, e trago aqui porque a gente tem que levar essa informação de saúde acima de tudo aí, da importância que é você tratar esses animais para evitar e mitigar qualquer tipo de perda produtiva e muito mais por perda de morbidade, mortalidade, que aí é o pior do cenário aí para um produtor. E a gente precisa entender que existem doenças, assim como para nós humanos, existem doenças que estão ali e que acometem os animais mesmo, não tem o que fazer. São doenças que são aproveitadoras, principalmente, por exemplo, a gente tá em Aquidauana. No episódio anterior, vocês viram a Stephanie de casaco de frio. E realmente, tá frio em Aquidauana. Tá frio. E ontem, Aquidauana tava batendo 30 e poucos graus, hoje já tá batendo 12. Então, essa queda de temperatura, para os animais, é algo que pode causar mortalidade, principalmente pelas doenças aproveitadoras, né? Sim. Então a gente tem ela se aproveitando dessa queda na imunidade do animal por conta da mudança de tempo. E assim, caminhando para o final já, para a gente fechar, além dessa questão do carbono, como que a Elanco e a Renata Fernandes nos traz a aplicabilidade disso para o consumidor final? Como que a gente vai falar com o público que consome carne, eu vou aproveitar a fala do pessoal da Novilho Precoce, que são grandes parceiros nossos, principalmente do presidente Gratão. O nosso foco é produzir uma carne de responsabilidade para a vozinha que vai comprar o bife para o seu neto.
Então como é que a gente conversa com essa vozinha? Porque assim, a vozinha não vai entender que nem o que é zootecnia. Nem o que é zootecnia, o que é monenzina, narazina. Olha, Guilherme, eu vejo, né, bom, a segurança alimentar, ela tem diversos aspectos aqui, né, e aí a gente está falando de uma proteína de elevado valor biológico, de alta importância para a saúde humana, para o crescimento, que nem eu comentei, né, meu filho ali, pequenininho, um bebezinho que tem, né, uma importância para a formação cognitiva dele, né, comprovadamente falando, e a gente precisa comunicar que todas as iniciativas, né, eu acho que daí é muito mais de novo, né, a pecuária é parte da solução, porque tudo isso que tem sido feito, que é transformador na pecuária, em especial, tá, que é falando que são práticas comprovadas que vocês têm, né, via um certificado e tudo mais, é essa mensagem que a gente quer passar para o mundo, né? Que esse produtor ele preserva, esse produtor ele faz manejos ligados a bem-estar animal, ele está olhando, né, não só para a sanidade desse rebanho, a gente é reconhecido por isso, não é à toa que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, porque a gente tem reconhecimento sanitário também, senão a gente não estava onde a gente está. Enquanto alguns países não querem comprar, existem outros loucos para comprar carne do Brasil. Exato. Então a gente precisa aproveitar isso também. Exato. E que a gente é capaz de produzir, né? E, assim, sem a necessidade de aumentar, né, terras, de preservando, né, os recursos naturais, enfim. Para mim é essa mensagem que a gente precisa olhar e é o que a pecuária tem feito, muito bem feito, em destaque, né? Esses protocolos privados, eles conseguem comprovar isso de forma certificada e eu acho que é isso que a gente precisa começar a levar cada vez mais para o consumidor, dessa responsabilidade, dessa história por trás, né? E aqui é muito mais um exercício diário de todos nós, principalmente eu falo que a gente se comunica muito bem para dentro do agro, né? E a gente tem desafios de se comunicar para fora, né? Mas eu acho que se cada um fizer uma parte, que todo mundo conhece gente que não é do agro, né? Se cada um fizer uma parte, contar um pouquinho dessa história, contar de todas as iniciativas que estão sendo feitas, o quanto que o Ministério da Agricultura, a CNA reconhece, né? Tudo isso, como é que ele chega ali na ponta e que hoje é capaz de produzir carne baixo carbono, um animal bem manejado, com todos esses controles zootécnicos, né, que estão trazendo uma proteína de alto valor biológico, é o que a gente precisa falar para o mundo. Existe uma questão que a gente precisa lembrar. Esses dados que traz de preservação e conservação no Pantanal, não somente no Pantanal, em todos os biomas. Quando a gente tem uma campanha de comer mais carne, você consumidor de carne, você está apoiando a preservação e a conservação dos biomas no Brasil. Então a gente precisa começar a falar isso. A gente precisa começar a falar que deixar de comer carne num dia, você está apoiando uma ideia contrária. Porque se você come carne, você está apoiando o produtor, esse produtor que está preservando, porque com certeza. A propriedade rural é a casa dele. Então é o que o Fred trouxe para nós em relação ao fogo no Pantanal, por exemplo. É algo muito delicado de se falar, que a gente foi muito atacado, porque assim, poxa, imagina você tem sua casa e você mesmo atear fogo na sua casa, ficar sem seu quarto para dormir, ficar sem... Não faz sentido. Não faz então, sentido algum. O produtor que produz com responsabilidade, lógico, tem aqueles que fazem errado e eles devem pagar por isso. A gente também concorda. Mas a maioria que estava sendo pregado, que a maioria que fazia, não faz isso. Então, são práticas que a gente precisa defender, a gente precisa falar mesmo, tem que falar. Então, hoje no fórum, foi uma coisa que a gente viu que o Renato nos trouxe os dados, que o Mato Grosso do Sul diminuiu em 5 milhões de hectares a questão de pastos não bem aproveitados e a gente conseguiu manter e aumentar a produtividade em menor proporção. É tecnologia, né? Exatamente. Se não teria vindo, né? A intensificação, ela é muito positiva. A tecnologia, ela é muito positiva para todos nós, né? E aí ela está trazendo essa oportunidade para todos, né? E a agricultura, essa retenção de carbono no solo, todos os manejos, né? De que hoje são super reconhecidos.
ELPF, enfim, só a integração em lavoura também, pecuária também é muito importante hoje no mercado, reconhecida também como uma forma de você conseguir reter esse carbono dentro do solo e que pouca gente sabe, né? Acho que é isso, acho que também a dona de casa ali que está achando que o agro está acabando, né, com o planeta, e é o agro não só a pecuária, né? Ela precisa entender, né, de onde vem, e não tem como, a gente está produzindo alimento, né? A gente está querendo esse poder, e não só no Brasil, né? A gente está alimentando o mundo. A gente pode até pensar assim, para a produção total de tudo, vai dar um chilique no planeta em menos de 24 horas. Com certeza. Então assim, vai parar. Não tem como a gente movimentar a economia sem o agronegócio. Não tem como. Porque os países mais desenvolvidos, que estão lá fora, que compram, eles precisam comprar. E se a gente não tem o que vender, como é que a gente vai suprir a necessidade deles? E o nosso interno, né? Porque hoje o maior consumo é interno. Então a gente tem que pensar muito bem para esse lado. Renata, eu gostaria que você deixasse as considerações finais. De antemão agradeço você, a disponibilidade da Renata e da Elanco em estarem no fórum, estarem no Pantanal Tech. A gente sabe que vocês são de fora, que vêm para cá, tem toda a questão de logística, deslocamento. A gente sabe que isso é meio complicado, mas agradecer pela participação no podcast. A Elanco é uma grande parceira e que a gente continue trilhando esse caminho da sustentabilidade. Gostaria que você deixasse suas considerações finais. Lembrei de uma coisa que você me perguntou no comecinho, que eu acabei não falando e eu vou falar agora. Você perguntou um pouquinho da participação com a mesa, né? A Elanco, ela está desde 2013 na Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Primeiro de tudo porque a gente entende, né, o quanto que é importante o setor tá trabalhando em conjunto, né? Eu acho que não existe ninguém na pecuária sustentável, quer dizer, ninguém capaz, né, que não seja a mesa hoje de conectar todos esses elos da cadeia de uma forma muito profissional, dentro dos grupos de trabalho, enfim. Eu estou na mesa há 4 anos por ali, participo, aprendo. É algo apaixonante, né? Eu aprendo, não sei se é toda semana, né? Mas todas as reuniões eu aprendo uma coisa nova, e isso me motiva demais, porque enquanto a gente está aprendendo, a gente está criando ali, para mim pelo menos, eu estou criando minha razão de viver ali, de guiar meus próximos passos. E aí, falando um pouquinho sobre a mensagem final, eu acho que a gente falou aqui de diversas frentes, né? Mas no fim das contas, eu acho que uma outra mensagem para o consumidor, para o produtor, e que precisa ficar muito claro, é que bem-estar animal, ele é um conjunto também de intervenções, né? E aí, do nosso lado aqui, a gente está falando de sanidade, né? O quanto que diversos produtos dentro de um manejo, um calendário sanitário, um manejo sanitário ali é importante, e de manejo nutricional, tá? Então, para mim, eu acho que a mensagem, ela é da importância hoje, né, do esse bem-estar animal dentro da integração do bem-estar animal, né? Que ele não é feito somente de um processo, né? Ele é mesmo ali dos 5 elementos do bem-estar animal. E esses 5 elementos, ele diz muito desse produtor que hoje é capaz de fazer isso, né? E ele faz isso porque ele entendeu que esse bem-estar animal, ele está produzindo diversos efeitos ali nessa carne, que é o que a gente quer consumir, né? Então isso traz também benefício para ele, financeiro, econômico, está gerando renda, né, dentro das fazendas. Então eu vejo a importância muito grande aí para esse olhar para o bem-estar animal. Que bacana. Bom, vimos aí com todos os convidados hoje de que 2 horas e 40 de podcast. Então é isso aí, ó. 2 horas e 40 falando. Você falou um pouquinho, Guilherme, hoje. De evento. Mas assim, a gente está direto do 6º Fórum da Pecuária Sustentável. Já teve discussão sobre vários assuntos. E é isso que o podcast queria trazer hoje. Trazer justamente essa construção de várias instituições de todos os setores, que a gente teve até o varejo aqui participando, teve as entidades representativas, teve os produtores rurais, teve empresa de tecnologia, tem associação, então tá todo mundo junto. E ontem a gente conversou com a Mesa e com a Gallagher também, que é outra empresa, e é isso que a gente quer trazer para o produtor pantaneiro, quer trazer para o consumidor final de carne,
Não deixe de compartilhar esse podcast, vai sair material incrível daqui, a gente vai veicular pelo Instagram, segue a gente no Instagram, curte a gente aqui no YouTube, a gente está retomando esse projeto do podcast por causa dos 25 anos da BPO, então a Elanco já foi convidada e eles vão estar com a gente no final do ano, e lá provavelmente a gente vai ter um podcast também, então assim, não deixe, conte conosco, conte com a BPO, e nós deixamos aqui nosso abraço, fiquem com Deus, obrigado por estarem com a gente, obrigado por terem assistido, e não deixe de compartilhar essa ideia magnífica que vocês também fazem parte. Muito obrigado, um abraço a todos.